Você sabia que Santa Faustina Kowalska recebeu uma revelação tão surpreendente sobre a oração em posição deitada que durante semanas mudou completamente sua maneira de rezar, mesmo estando doente e acamada? O que Jesus lhe mostrou nessa visão mística transformou para sempre sua compreensão de como Deus recebe nossas orações, de acordo com a postura do corpo e, mais importante ainda, com a postura do coração. Nos escritos místicos mais profundos de Santa Faustina, preservados nos arquivos do convento de Cracóvia, encontramos revelações que desafiam nossas suposições sobre a oração. Entre essas visões extraordinárias, existe uma que marcou profundamente a mensageira da Divina Misericórdia. O conhecimento direto do que realmente acontece no mundo espiritual quando oramos deitados em nossa cama. Esta não é uma lição que você ouvirá nas catequeses comuns. É uma verdade reservada àqueles que têm coragem de mergulhar nos mistérios mais íntimos da vida de oração. Santa Faustina, em seus êxtases místicos, foi testemunha da maneira precisa como Deus responde às orações conforme a disposição interior de quem reza, independentemente da postura física. Os documentos originais de seu pequeno diário revelam detalhes que pouquíssimos conhecem. Páginas escritas durante sua longa enfermidade, quando ela mesma estava prostrada em cama, refletindo sobre o que Cristo lhe havia revelado a respeito da oração nessa posição. Há também testemunhos das irmãs que cuidavam dela e que notaram como, mesmo em sua fraqueza extrema, ela mantinha uma atitude de oração que irradiava santidade. Essas anotações trazem advertências urgentes sobre a diferença entre rezar deitado por necessidade e fazê-lo por preguiça. Se você sente o chamado para aprofundar sua vida de oração, mesmo nos momentos de cansaço ou doença, escreva nos comentários: Santa Faustina, ensina-me a rezar. Permaneça até o final, porque você descobrirá a oração específica que Santa Faustina recitava quando estava deitada e que Jesus lhe ensinou pessoalmente. Antes de começar, fortaleça sua fé. Deixe um like se você busca a verdade sobre a oração autêntica, por mais desafiadora que ela seja, e inscreva-se se deseja transformar cada momento do seu dia, até mesmo o descanso, em oração. No dia 14 de abril de 1937, durante uma das noites mais dolorosas de sua doença terminal, Santa Faustina Kowalska viveu uma das visões mais instrutivas de toda a sua experiência mística. Não foi uma revelação sobre o céu ou sobre grandes visões celestiais. Foi algo completamente diferente, algo profundamente prático, que mudaria sua forma de compreender a oração nos momentos de fraqueza física. Segundo os manuscritos conservados nos arquivos do Vaticano, Faustina descreveu essa experiência como uma lição divina sobre a verdadeira natureza da oração. Uma compreensão direta de que Deus não observa a postura do corpo, mas a disposição do coração. Contudo, também mostrou como a postura física pode refletir e até influenciar nossa disposição interior. Em suas próprias palavras, registradas em seu pequeno diário: eu estava deitada em minha cama do hospital, quase sem forças para me mover. Quando Jesus me apareceu, perguntei, angustiada, se minhas orações deitadas tinham algum valor, pois eu não podia mais me ajoelhar como antes. A resposta de Jesus encheu-a de consolo e espanto. Ele lhe mostrou 3 maneiras diferentes pelas quais as pessoas rezam deitadas, e como ele recebe cada uma delas de forma radicalmente distinta. A visão começou na quietude da noite, quando Faustina lutava contra a dor e a frustração de não poder rezar ajoelhada como havia feito por anos. Ela sentiu a presença de Cristo ao lado de seu leito de enferma. O que mais a impactou não foi apenas o fato de Jesus lhe revelar essas verdades, mas o momento em que ele escolheu fazê-lo, precisamente quando ela mais precisava. Essas 3 formas de oração deitada, escreveu Faustina em uma nota confidencial, revelam mistérios profundos sobre a relação entre o corpo e o espírito na vida de oração. Mostram como Deus é infinitamente misericordioso com os fracos e enfermos, mas também infinitamente justo com os preguiçosos que desprezam o dom da oração. Nessa visão extraordinária,
Faustina observou algo que a deixou completamente iluminada. Jesus lhe mostrou 3 cenas diferentes, como se fossem 3 janelas abertas para lares distintos. Em cada uma delas, havia uma pessoa rezando deitada em sua cama, mas a maneira como suas orações subiam ao céu era radicalmente diferente. A diferença, segundo a revelação recebida diretamente de Cristo, era fundamental para compreender o que torna uma oração valiosa aos olhos de Deus. Santa Faustina descreve em suas notas pessoais como Cristo iniciou sua explicação. Minha filha, disse o Senhor com ternura infinita, quero que compreendas que não meço a oração pela postura do corpo, mas pela disposição do coração. Mas também quero que entendas que corpo e alma estão unidos, e que a postura física pode ajudar ou dificultar a oração, dependendo das circunstâncias e da intenção. A primeira forma de oração deitada que Cristo mostrou a Faustina dizia respeito aos enfermos, aos idosos e aos fracos. Essa visão encheu Faustina de consolo profundo, pois ela mesma se encontrava nessa situação. Cristo permitiu-lhe ver uma idosa prostrada em sua cama, com o corpo gasto pelos anos e pela doença. Ela não podia se ajoelhar, mal conseguia juntar as mãos, mas seu coração estava completamente voltado a Deus, oferecendo seus sofrimentos e recitando orações com sincera devoção. Olha como recebo sua oração, disse Jesus a Faustina, e ela viu algo extraordinário. As orações daquela idosa subiam ao céu como incenso precioso. Os anjos as recolhiam com reverência. O próprio Cristo as recebia com ternura especial. Cada ave-maria sussurrada com dificuldade brilhava como uma pérola de grande valor. Cada suspiro de amor a Deus era como música celestial. Faustina chorou de alegria ao ver isso. Jesus então explicou em detalhe por que essas orações eram tão valiosas. Quando uma pessoa não pode adotar uma postura de oração por causa da doença, da velhice ou da verdadeira fraqueza, revelou Cristo, sua necessidade de rezar deitada se transforma em uma forma de cruz. E toda cruz aceita com amor tem valor redentor infinito. Essa pessoa não está escolhendo o conforto, está aceitando humildemente sua limitação. E essa humildade multiplica o valor de sua oração. Faustina perguntou se havia algo específico que essas pessoas deveriam fazer para que sua oração deitada fosse mais frutífera. A resposta de Cristo foi prática e comovente. Elas devem fazer 3 coisas, explicou ele. Primeiro, oferecer explicitamente sua incapacidade física como sacrifício. Segundo, manter a maior reverência possível em seu coração, ainda que o corpo esteja fraco. Terceiro, unir suas orações à minha agonia na cruz, quando eu também estava em posição horizontal, pregado no madeiro. Cristo mostrou então a Faustina casos específicos que a comoveram profundamente. Ela viu uma mãe prostrada após o parto, oferecendo suas orações pelo recém-nascido. Viu um homem paralítico dedicando horas inteiras a interceder por sua família. Viu enfermos terminais que transformavam suas últimas semanas em um contínuo ato de adoração, a partir do leito de morte. Todas essas orações subiam ao céu com um brilho especial. Essas orações, disse Cristo, não apenas são aceitáveis, são preciosas aos meus olhos. Esses filhos meus estão fazendo o único que podem fazer, e o fazem com todo o coração. A limitação física não diminui o valor de sua oração. Pelo contrário, aumenta-o, quando é aceita com fé e amor. Faustina anotou com precisão em seu diário. Compreendi que muitos enfermos e idosos sofrem escrúpulos, acreditando que suas orações deitados não têm valor algum. Cristo me mostrou que isso é uma mentira do inimigo. Suas orações não apenas têm valor, mas ocupam um lugar especial no tesouro do céu. Depois de mostrar essa primeira forma de orar deitado, Cristo preparou Faustina para uma revelação mais difícil. O que ele estava prestes a mostrar dizia respeito à realidade de milhões de almas que desperdiçam o dom da oração. Mas antes de revelar a segunda forma, Jesus fez uma pausa e olhou para Faustina com seriedade. «Prepara teu coração», disse ele, «porque o que verás agora te causará dor». A segunda forma de oração deitada que Cristo mostrou a Faustina era completamente oposta à primeira,
e o que ela viu a encheu de tristeza e santa indignação. Jesus permitiu que visse uma pessoa jovem, saudável, sem qualquer limitação física, deitada confortavelmente em sua cama à noite. Essa pessoa começava a rezar suas orações noturnas, mas o fazia a partir de uma posição de conforto deliberadamente escolhida. Não estava doente, nem exausta por um trabalho honesto. Simplesmente preferia o conforto da cama à reverência de se ajoelhar. «Olha como recebo essa oração», disse Jesus a Faustina, com tristeza na voz. E o que Faustina viu a horrorizou. As orações dessa pessoa mal subiam alguns metros antes de cair novamente à terra. Os anjos as olhavam com pena, mas não as recolhiam. O próprio Cristo desviava o rosto. Não havia brilho naquelas orações, nem força, nem vida. Eram palavras vazias, ditas a partir de uma postura de preguiça espiritual. Faustina perguntou angustiada por que essas orações eram rejeitadas, se afinal a pessoa estava rezando. A resposta de Cristo revelou princípios profundos sobre a natureza da verdadeira oração. «Minha filha», explicou o Senhor, a oração não é simplesmente recitar palavras, é um ato de amor, de reverência, de entrega. Quando alguém que pode se ajoelhar escolhe não fazê-lo apenas por conforto, está dizendo com o corpo: não vale o esforço, tu não vales o desconforto. Essa atitude do corpo reflete e reforça uma atitude do coração. Cristo mostrou a Faustina casos específicos que ilustravam essa segunda forma rejeitada. Ela viu jovens que rezavam em suas camas à noite, mas passavam o dia inteiro sentados, sem nenhum esforço físico, perfeitamente capazes de se ajoelhar, mas escolhendo o conforto. Viu adultos que alegavam estar cansados, mas cujo cansaço vinha de horas diante de telas, e não de trabalho honesto ou serviço ao próximo. Viu pessoas que diziam não ter tempo para ir à igreja, mas encontravam tempo para tudo o mais. Todas essas pessoas tinham algo em comum. Suas orações deitadas não vinham da necessidade, mas da preguiça espiritual disfarçada de praticidade. Faustina anotou as palavras exatas de Cristo com grande cuidado. A preguiça espiritual é um dos pecados capitais mais subestimados dos tempos modernos. As pessoas buscam conforto em tudo, até mesmo em sua relação comigo. Querem os benefícios da oração sem o sacrifício da reverência. Querem a minha bênção sem me conceder a honra do esforço. Cristo explicou a Faustina como discernir se a própria oração deitada pertence a essa segunda categoria rejeitada. Há 3 sinais claros, revelou ele. Primeiro sinal: se podes te ajoelhar para outras coisas, mas não para rezar. Se consegues se ajoelhar para limpar o chão, pegar algo debaixo da cama, brincar com as crianças, mas dizes que não podes te ajoelhar para orar, estás mentindo para teu coração. Tua oração deitada vem da preguiça, não da necessidade. Segundo sinal: se teu primeiro impulso ao acordar ou antes de dormir é buscar conforto em vez de buscar a Deus, se a primeira coisa que fazes ao despertar é pegar o celular, verificar as redes sociais e só depois, já confortável na cama, rezas mecanicamente, então tua oração está contaminada pela tibieza. Terceiro sinal: se nunca sentes nenhum desconforto em tua vida de oração, a vida espiritual exige esforço. Se tua oração nunca te custa nada, se é sempre cômoda, conveniente e fácil, é provável que não seja oração verdadeira, mas uma rotina vazia. Faustina perguntou o que as pessoas deveriam fazer se reconhecessem que estavam nessa segunda categoria. A resposta de Cristo foi ao mesmo tempo desafiante e misericordiosa. Primeiro, devem reconhecer sua preguiça com humildade sincera. Segundo, devem confessá-la como o pecado que é. Terceiro, devem fazer um ato de reparação, ajoelhando-se, mesmo que custe, oferecendo esse desconforto como compensação por todas as vezes que escolheram o conforto em vez da reverência. Quarto, devem estabelecer o hábito de se ajoelhar, ao menos nas orações principais do dia, ainda que apenas por 1 minuto. Cristo então fez uma advertência séria, que Faustina anotou com a mão trêmula. Se uma pessoa continuar rezando por preguiça depois de receber esse conhecimento,
Suas orações não apenas deixarão de ser ouvidas, como somarão à sua conta uma responsabilidade adicional, porque agora ela sabe a verdade e escolhe ignorá-la. A ignorância pode desculpar, mas o conhecimento rejeitado condena. Faustina viu casos específicos que a fizeram chorar. Viu pessoas que haviam recebido advertências de sua consciência, de diretores espirituais, de sermões sobre sua tibieza na oração, mas que continuavam escolhendo o conforto. Suas orações não apenas deixavam de subir ao céu, mas se tornavam testemunhos contra elas mesmas no dia do juízo. Ela viu o momento do julgamento particular de algumas dessas almas. Cristo lhes mostrava todas as vezes em que haviam rezado por pura preguiça, todas as vezes em que preferiram o conforto à reverência, e lhes perguntava: Tu realmente me amavas? Ou apenas querias tranquilizar tua consciência com o mínimo esforço possível? A resposta dessas almas era o silêncio. Um silêncio envergonhado. Depois de mostrar essa segunda forma dolorosa, Cristo revelou a Faustina uma terceira forma de orar deitado. Essa era mais complexa e exigia discernimento cuidadoso. Tratava-se de pessoas que não estavam gravemente doentes, nem eram completamente preguiçosas, mas se encontravam em situações mistas que requeriam sabedoria para discernir. Cristo mostrou a Faustina vários exemplos dessa terceira categoria. Ela viu uma mãe de família numerosa, que chegava à noite absolutamente exausta, depois de um dia inteiro cuidando dos filhos pequenos, cozinhando, limpando e servindo. Essa mãe mal conseguia manter os olhos abertos. Deitava-se e tentava rezar o rosário, mas adormecia no meio da oração. Olha como recebo a sua oração, disse Jesus com ternura. Faustina viu que as contas do rosário que a mãe havia rezado antes de adormecer brilhavam intensamente, mas viu também que o próprio sono era aceito por Deus como continuação de sua oração. Os anjos cobriam aquela mãe com um manto de luz enquanto ela dormia. Seu cansaço honesto, fruto de ter servido a família com amor, era em si mesmo uma oferta agradável a Deus. Cristo então explicou o princípio por trás disso. Quando o cansaço vem de ter servido generosamente, de ter cumprido fielmente os deveres do próprio estado de vida, esse cansaço tem valor redentor. A pessoa que se deita exausta por ter amado bem durante o dia e que tenta rezar mesmo que fracamente antes de dormir, está oferecendo a Deus tanto seu serviço diurno quanto seu esforço noturno. Ela viu também um trabalhador manual que realizava trabalho físico intenso durante 12 horas por dia para sustentar sua família. Esse homem chegava em casa com o corpo dolorido, os joelhos especialmente machucados pelo esforço do trabalho. Tentava se ajoelhar para rezar, mas a dor era tão intensa que não conseguia se concentrar. Finalmente, deitava-se e rezava em sua cama, oferecendo a Deus a dor de seus joelhos como parte de sua oração. Cristo mostrou a Faustina que essa oração era plenamente aceitável. O homem havia tentado se ajoelhar primeiro. Sua incapacidade vinha de um serviço honesto, não de preguiça, e ele oferecia conscientemente sua limitação como parte de seu sacrifício. Faustina viu ainda um jovem estudante que se dedicava intensamente aos estudos para sua futura vocação, preparando-se para servir a Deus e à sociedade. À noite, estava mentalmente exausto e rezava deitado, porque a fadiga mental também é real. Cristo mostrou que essas orações eram aceitas, contanto que o estudante mantivesse uma vida de oração séria durante o dia, assistisse à missa sempre que pudesse e não usasse o estudo como desculpa para evitar toda disciplina espiritual. Mas Cristo também mostrou casos dentro dessa terceira categoria que não eram aceitos. Viu uma pessoa que alegava estar cansada, mas cujo cansaço vinha de ficar acordada até tarde, assistindo a entretenimentos inúteis. Viu alguém que dizia ter joelhos fracos, mas que nunca havia consultado um médico, nem tentado fortalecê-los com exercícios simples. Viu pessoas que se auto-enganavam, classificando-se na primeira categoria dos enfermos, quando, na verdade, pertenciam à segunda, a dos preguiçosos. Cristo deu a Faustina critérios específicos para discernir em qual categoria cada pessoa realmente se encontrava. Primeiro critério de discernimento:
Tens tentado honestamente ajoelhar-te primeiro? Se nunca tentas, assumindo automaticamente que não podes ou que não é necessário, provavelmente estás na segunda categoria, a da preguiça. Segundo critério, tua incapacidade ou cansaço vem de ter servido a Deus e ao próximo, ou vem de ter servido à tua própria comodidade e entretenimento? A origem do teu cansaço revela se tua oração deitada será aceitável ou não. Terceiro critério, mantens em teu coração a maior reverência possível, apesar da postura física? Ofereces conscientemente tua limitação como sacrifício? Ou simplesmente te deixas levar pelo conforto, sem nenhum esforço interior para manter a devoção? Quarto critério, buscas ativamente melhorar tua capacidade de rezar com mais reverência quando possível? Fazes exercícios para fortalecer os joelhos se for fraqueza muscular? Procuras organizar melhor teu tempo para não chegar tão exausto à oração? Ou te conformas perpetuamente com o mínimo esforço? Faustina anotou com precisão: Cristo me fez compreender que a honestidade consigo mesmo é crucial. Muitas pessoas se enganam, classificando-se como enfermas quando são preguiçosas, ou justificando sua tibieza com desculpas que a própria consciência sabe que são falsas. Deus vê o coração. Não podemos enganá-lo com racionalizações. Cristo então revelou a Faustina casos especiais que não se encaixavam perfeitamente em nenhuma das três categorias principais. Esses casos exigiam uma compreensão particular da misericórdia divina e de como Deus ajusta suas expectativas para cada situação única. O primeiro caso especial dizia respeito às pessoas com insônia ou distúrbios do sono. Faustina viu uma mulher que passava horas deitada durante a noite, completamente desperta, sofrendo com a angústia de não conseguir dormir. Essa mulher havia aprendido a transformar sua insônia em tempo de oração. Mira como transforma o sofrimento em ouro espiritual, disse Jesus com ternura. Faustina viu que as orações dessa mulher, durante suas noites de insônia, tinham um valor especial. Ela não escolhia ficar acordada, mas escolhia usar aquele tempo para amar a Deus, em vez de se ressentir de sua condição. Cristo explicou o princípio por trás disso. A insônia aceita com fé e convertida em vigília de oração é uma forma moderna daquilo que os antigos monges chamavam de vigílias noturnas. Muitos santos passavam as noites em oração. Essas almas que sofrem insônia têm a oportunidade de se unir a essa tradição, não por escolha própria, mas pela cruz que eu permito em suas vidas. Suas orações noturnas deitadas têm um poder especial de intercessão. Faustina registrou instruções específicas que Cristo deu para pessoas com insônia. Não lutem contra a insônia com ansiedade durante a oração. Aceitem a situação como um convite meu para estar comigo na noite. Não acendam telas, nem busquem distrações. Mantenham a escuridão e o silêncio como ambiente de oração. Rezem orações simples e repetitivas. O rosário, a oração de Jesus, jaculatórias. A repetição acalma a mente ansiosa. Ofereçam especificamente sua insônia pelas almas que estão morrendo naquele momento, pelos que sofrem, pelos pecadores. Se finalmente o sono vier durante a oração, agradeçam e durmam em paz, sabendo que usaram bem aquele tempo de vigília forçada. O segundo caso especial dizia respeito às pessoas com dor crônica severa. Cristo mostrou a Faustina um homem que sofria dores tão intensas que qualquer postura era um tormento. Não podia se ajoelhar por causa da dor. Não podia se sentar confortavelmente. Deitar-se era a única posição que tornava o sofrimento minimamente suportável. Esse homem oferecia continuamente sua dor a Deus, unindo seu sofrimento ao de Cristo crucificado. Suas orações, misturadas a gemidos de dor, subiam ao céu como incenso precioso. Cristo explicou: a dor intensa, quando oferecida com amor, tem um valor redentor que supera muitas orações ditas em conforto perfeito. Este homem não pode se ajoelhar, mas está crucificado em sua cama. Sua posição horizontal é a sua cruz, e toda cruz aceita com amor participa da minha obra redentora.
Faustina recebeu instruções específicas para pessoas com dor crônica. Tua dor em si é tua postura de oração, revelou Cristo. Não acrescentes ao teu sofrimento físico o sofrimento espiritual de te sentires inadequado na oração. Oferece-me tua dor com cada respiração. Essa oferta constante é mais valiosa do que 1000 rosários rezados sem sacrifício. O terceiro caso especial dizia respeito às pessoas com depressão severa ou doenças mentais. Faustina viu uma mulher que sofria tamanha escuridão mental que mal conseguia formular pensamentos coerentes de oração. Deitada em sua cama, dominada pela depressão, tentava apenas sussurrar o nome de Jesus. Às vezes apenas isso. Jesus, Jesus, Jesus. Cristo mostrou a Faustina que esses sussurros simples nascidos de um coração despedaçado, que ainda buscava a Deus em meio à escuridão, eram como gritos poderosos que atravessavam os céus. A oração não requer eloquência, explicou Cristo, requer sinceridade. Esta filha minha mal consegue pensar, mas seu coração me busca em meio à sua noite escura. Seu simples sussurro do meu nome é mais poderoso do que as orações mais elaboradas de quem nunca sofreu. Faustina anotou palavras específicas de consolo que Cristo deu para pessoas com doenças mentais. Na tua escuridão, não te exijo orações longas. Apenas me busca com o pouco que puderes dar. Um suspiro, meu nome, um olhar interior para mim. Isso é suficiente. Tua enfermidade não te separa de mim. Na verdade, em tua fraqueza, estás mais próximo de compreender meu coração do que muitos que se julgam fortes. O quarto caso especial dizia respeito aos idosos com demência. Faustina viu um ancião que já não lembrava as orações que havia recitado durante toda a sua vida. Deitado em sua cama, tentava rezar, mas as palavras lhe escapavam. Às vezes movia os lábios sem som algum. Outras vezes, repetia fragmentos confusos de orações misturados ao acaso. Cristo mostrou a Faustina algo extraordinário. Os anjos completavam as orações desse ancião. Tomavam seus fragmentos desconexos e os transformavam em orações perfeitas. Não julgo meus filhos por sua capacidade mental, explicou Cristo, mas pela intenção do coração. Este ancião já não tem palavras, mas tem amor, e o amor é a essência de toda oração verdadeira. Depois de mostrar esses casos especiais, Cristo deu a Faustina um método específico para transformar a oração deitada em algo espiritualmente mais poderoso. Esse método, revelou o Senhor, pode ser usado por qualquer pessoa, em qualquer uma das categorias, para maximizar o valor espiritual de suas orações noturnas. Primeiro passo do método. Antes de te deitares para rezar, faz uma reverência consciente a Deus. Pode ser ajoelhar-se, ainda que por apenas 30 segundos fazer uma genuflexão profunda ou simplesmente inclinar-se com reverência. Esse gesto físico de reconhecimento estabelece que, mesmo que depois rezes deitado, teu coração reconhece a majestade daquele a quem te diriges. Segundo passo. Quando te deitares, não busques imediatamente a posição mais cômoda. Adota primeiro uma postura que, sem ser dolorosa, também não seja de conforto máximo. Por exemplo, braços cruzados sobre o peito em vez de completamente estendidos, ou deitar-te de lado em vez da posição favorita. Depois de um tempo de oração nessa posição menos confortável, podes ajustar-te se for necessário. Esse pequeno sacrifício de conforto eleva a qualidade da tua oração. Terceiro passo. Começa a tua oração com uma oferta explícita. Diz algo como: Senhor Jesus, ofereço-te esta oração deitado, não por preguiça, mas por... Menciona tua razão real. Cansaço honesto, enfermidade, dor, etc. Aceita minha limitação e meu esforço. Une esta oração à tua agonia na cruz, quando também estavas em posição horizontal. Essa oferta consciente transforma completamente a natureza espiritual da tua oração deitada. Quarto passo. Mantém uma visualização espiritual durante a oração. Embora teu corpo esteja horizontal, imagina em teu coração que estás de joelhos diante do trono de Deus, ou aos pés da cruz. Tua postura física é horizontal por necessidade,
mas tua postura espiritual é de adoração reverente. Essa visualização ajuda a manter a atitude interior correta. Quinto passo. Termina tua oração com um ato específico de contrição. Se tiveres dúvidas sobre tuas intenções, diz: Senhor, se nesta oração houve algo de preguiça ou falta de reverência, perdoa-me. Quero amar-te com todas as minhas forças, mas reconheço minha fraqueza. Ajuda-me a crescer em fervor. Essa humildade final cobre qualquer imperfeição que possa ter contaminado a oração. Cristo deu então a Faustina uma oração específica que ela deveria transmitir para as pessoas que oram deitadas. Essa oração, revelou o Senhor, tem poder especial quando é recitada antes das orações noturnas. Senhor Jesus Cristo, que estiveste estendido na cruz por amor a mim, aceita agora minha oração nesta postura horizontal. Se meu corpo está deitado por verdadeira necessidade, transforma-a em oferta agradável. Se há em mim algo de preguiça espiritual, perdoa-me e purifica-me. Faze que meu coração esteja de joelhos diante de ti, ainda que meu corpo esteja em descanso. Une esta oração à tua paixão, quando também estavas estendido horizontalmente sobre o madeiro da cruz. Por tua infinita misericórdia, faz frutificar esta oração. Amém. Faustina começou a usar pessoalmente esse método e essa oração durante sua longa enfermidade. As irmãs que cuidavam dela notaram uma mudança perceptível. Embora seu corpo estivesse cada vez mais fraco e passasse todo o dia deitada, sua oração irradiava tal fervor que quem entrava em seu quarto sentia uma presença especial de Deus. Uma das irmãs, Sor Felícia, escreveu em suas memórias: Quando eu entrava para cuidar da irmã Faustina em seu leito de enferma, encontrava-a sempre em atitude de oração. Embora estivesse deitada por necessidade, seu rosto refletia tal recolhimento e o ambiente de seu quarto emanava tamanha atmosfera de santidade que eu sentia estar em um lugar sagrado. Sua maneira de rezar deitada era mais reverente do que a maneira como muitas de nós rezávamos ajoelhadas. Cristo então revelou a Faustina casos de transformação que a encheram de esperança. Ela viu pessoas que haviam sido preguiçosas em suas orações, sempre escolhendo o conforto, mas que, após receberem esse ensinamento, mudaram radicalmente. Um jovem que sempre rezava deitado por pura preguiça ouviu essas revelações. Sentiu-se confrontado em sua consciência. Naquela mesma noite, antes de suas orações, ajoelhou-se pela primeira vez em anos. Seus joelhos doeram, não estavam acostumados, mas ele ofereceu aquela dor como reparação. Rezou apenas 5 minutos de joelhos, mas esses 5 minutos transformaram sua relação com Deus. A partir daquele dia, nunca mais voltou a rezar por preguiça. Faustina também viu uma mulher que sofria de dor crônica, mas que sempre se sentira culpada por rezar deitada. Quando compreendeu que sua oração deitada era preciosa aos olhos de Deus, por vir de uma verdadeira limitação física, libertou-se de anos de escrúpulos. Sua oração se tornou mais confiante, mais alegre. O sofrimento físico permanecia, mas agora ela o oferecia conscientemente como sua forma única de adoração. Cristo fez então a Faustina uma revelação que dizia respeito diretamente a ela e a cada pessoa que um dia ouviria essa mensagem. Mostrou-me uma alma específica do século XXI, escreveu Faustina em suas últimas notas sobre o tema. Uma alma que receberia esses ensinamentos precisamente quando mais precisasse deles. Essa alma, revelou Cristo, és tu que ouves estas palavras agora. O Senhor mostrou-me que não estás ouvindo esta mensagem por acaso. É o cumprimento de um plano divino estabelecido desde a eternidade. Cristo conhece exatamente a tua situação quanto à oração deitado. Ele sabe se pertences à primeira categoria da verdadeira necessidade, à segunda da preguiça espiritual, ou à terceira, mista, que exige discernimento, e está te dando agora a oportunidade de conhecer a verdade e agir de acordo com ela. Faustina viu em sua visão profética 3 possíveis respostas que darias a esse chamado. Primeira resposta possível:
Reconhecerás honestamente que tens rezado por preguiça. Humilhar-te-ás, arrepender-te-ás, e nesta mesma noite começarás a rezar com mais reverência. Se escolheres essa resposta, Cristo te concederá uma graça especial de conversão que transformará não apenas tua oração, mas toda a tua vida espiritual. Segunda resposta possível. Reconhecerás que tua oração deitada vem de verdadeira necessidade, mas que não a tinhas oferecido conscientemente como sacrifício. A partir de agora, usarás o método e a oração que Cristo ensinou a Faustina, transformando tua limitação em uma oferta preciosa. Se escolheres essa resposta, experimentarás uma paz profunda e um fervor renovado em tua oração. Terceira resposta possível. Resistirás a essa mensagem. Racionalizarás tua situação. Classificar-te-ás incorretamente na primeira categoria, quando na verdade pertences à segunda, e continuarás como antes. Se escolheres essa resposta, Cristo permitiu que Faustina visse as consequências. Tu continuarás com tuas orações rejeitadas, tua vida espiritual estagnará, e no teu juízo particular, este exato momento te será mostrado como uma oportunidade de graça desperdiçada. Cristo deu a Faustina 3 ações específicas que cada alma deve realizar nas próximas 24 horas, se escolher responder fielmente a este chamado. Primeira ação. Nesta mesma noite, antes de tuas orações noturnas, dedica 5 minutos a um exame de consciência honesto. Pergunta-te sem auto-engano: em qual categoria realmente estou? Posso ajoelhar-me, mas não o faço por preguiça? Tenho uma limitação real que justifica rezar deitado? Tenho oferecido conscientemente minha limitação como sacrifício? Escreve tuas respostas se necessário. A honestidade contigo mesmo é o primeiro passo para a transformação. Segunda ação. Esta noite, antes de dormir, aplica o método dos 5 passos que Cristo ensinou. Faz a reverência inicial. Adota uma postura menos confortável no início. Oferece explicitamente tua oração. Mantém a visualização espiritual. Termina com o ato de contrição. E reza a oração específica que Cristo deu a Faustina. Ainda que seja apenas por esta noite, faz isso com sinceridade total. Terceira ação. Amanhã, dentro das 24 horas seguintes a ouvir esta mensagem, realiza um ato concreto conforme tua categoria. Se descobriste que tens sido preguiçoso, ajoelha-te por pelo menos 10 minutos, mesmo que te custe. Se descobriste que tens uma limitação real, agradece a Deus por saber agora que tua oração deitada é valiosa e oferece-a conscientemente. Se estás na categoria mista, estabelece um plano concreto para discernir melhor e aprimorar tua reverência conforme tuas capacidades reais. Cristo prometeu a Faustina 3 graças específicas para toda alma que aplicasse fielmente esses ensinamentos. Primeira graça. Dentro de 40 dias após começar a aplicar o método, experimentarás uma mudança perceptível em tua vida de oração. Pode ser um fervor renovado, uma paz profunda, ou a sensação clara de que Deus está escutando tuas orações de modo novo. Será a confirmação de que Ele aceitou teu esforço. Segunda graça. Desenvolverás uma nova sensibilidade espiritual. Começarás a perceber quando tua oração vem de verdadeira reverência e quando vem de tibieza. Essa capacidade de discernimento te protegerá de cair novamente na preguiça espiritual sem perceber. Terceira graça. Teu exemplo, mesmo sem dizer palavra alguma, influenciará misteriosamente outras pessoas. Membros da tua família ou pessoas próximas começarão, inexplicavelmente, a levar sua própria oração mais a sério. Deus usa o fervor de uma alma para inflamar o fervor de outras. Em suas últimas palavras sobre esse tema, escritas em outubro de 1938, 4 dias antes de sua morte, Santa Faustina deixou uma mensagem profética final. O Senhor me mostrou que aquele que receber esta revelação e a colocar em prática receberá uma graça especial na hora da morte. Quando chegar esse momento final, quando estiver deitado pela última vez em seu leito de morte,
recordará esses ensinamentos, e essa última oração deitado, oferecida com tudo o que aprendeu, será como uma chave de ouro que abrirá amplamente as portas do céu. O momento da tua decisão chegou. Santa Faustina viu em sua visão profética que esta mesma noite, quando te deitares para dormir e chegar o momento de orar, encontrarás uma encruzilhada espiritual. Poderás simplesmente deitar-te confortavelmente e rezar mecanicamente como sempre, ignorando tudo o que ouviste, ou poderás lembrar-te dessas palavras, fazer o esforço de aplicar o método e transformar para sempre tua maneira de rezar. Cristo revelou a Faustina que essa decisão aparentemente pequena, tomada no silêncio do teu quarto, determinará o rumo da tua vida espiritual pelos meses ou anos seguintes. Porque se tiveres coragem de mudar algo tão simples quanto tua postura e tua disposição na oração, essa coragem se estenderá a outras áreas da tua alma. Mas se não consegues mudar nem isso, como mudarás as coisas mais difíceis? Como Santa Faustina profetizou há quase um século, a alma que recebe este conhecimento e não o pratica, perde gradualmente a sensibilidade à voz de Deus. A alma que o aplica e o vive torna-se um instrumento da divina misericórdia, transformando até os momentos de fraqueza e descanso em oração poderosa. Tua decisão esta noite, na intimidade do teu quarto, quando ninguém mais te vê, revelará a verdade sobre tua vida espiritual. O que escolherás? Amém.